Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença. Eu glorifico, eu adoro o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos glorificar juntos, unidos, em comunhão e harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos buscar e vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e linda misericórdia, nos entrega com amor. A misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é linda. Aleluia, ela se renova a cada manhã ao meu favor, ao seu favor. E o Senhor nos entrega com amor o pão quentinho, o maná do céu. E você pega esse pão, coma, deguste. E seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando hoje em Lucas, no seu capítulo 24, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor, que aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Por que buscais entre os mortos o que vive? Foi o que aquelas mulheres ouviram. Aleluia, glória a Deus. Elas ouviram Maria Madalena, Maria. Elas ouviram de 2 anjos que ali se encontravam no túmulo aonde Jesus foi sepultado. Elas ouviram porque elas estavam perplexas quando chegou lá. Aleluia, a pedra estava removida. E elas ficaram perplexas. Aleluia, e os 2 anjos disseram para ela: por que procuras entre os mortos o que está vivo? Não procura entre os mortos o que está vivo. Aleluia, glória a Deus. O que está vivo você tem que procurar no meio dos vivos. Jesus Cristo não está morto. Ele está vivo. E eu estava em oração, o Senhor me trouxe nesse versículo. Por que procurais entre os mortos o que está vivo? Ele vive. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. E o Senhor falava comigo sobre a ansiedade do amanhã. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso eu vos digo, Jesus Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou. Por que que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive não está no meio dos mortos. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente aí morto espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. E você está procurando, aleluia, Jesus, aquele que está vivo, no meio daqueles que estão mortos espiritualmente. Entre aqueles que estão mortos espiritualmente, você está procurando Jesus, você não vai encontrar. Porque aqueles que estão mortos espiritualmente, eles não têm Jesus, por isso é que eles estão mortos. Quem está morto espiritualmente não tem Jesus. Jesus não está no meio dos mortos. Jesus não está entre os mortos. Jesus não está entre aqueles que estão mortos, porque estão mortos espiritualmente. Jesus está com os vivos, aqueles que estão vivos espiritualmente.
Os vivos espiritualmente adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os vivos espiritualmente buscam o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Os mortos não. Os mortos estão mortos. Aleluia, glória a Deus. Espiritualmente, eles não buscam o Senhor porque estão mortos, porque não tem vida neles. Aleluia. Eles não buscam o Senhor, eles não adoram o Senhor porque estão mortos espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Mas os vivos não. Adoram o Senhor, buscam ao Senhor em espírito, em verdade. Aleluia, glória a Deus. Proclama o nome de Jesus. E aquelas mulheres, elas chegaram, levantaram cedo de madrugada, prepararam aromas para adorar Jesus, porque elas estavam vivas espiritualmente. Então, elas prepararam aromas para buscar Jesus, para adorar Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando chegou lá no túmulo, a pedra estava removida. Aleluia, glória a Deus. Jesus já não se encontrava mais lá. O túmulo estava vazio. Jesus havia se ressuscitado. E elas ficaram perplexas a esse respeito. Elas ficaram ali perplexas, admiradas, pensando quem removeu a pedra. A pedra era pesada demais. Aonde levaram e colocaram o corpo do mestre? Elas ficaram perplexas a esse respeito. Aleluia. E apareceram ali 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas então possuídas de temor, elas baixaram o rosto. Quando elas viram aqueles 2 varões com vestes resplandecentes, elas se encheram de temor, temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. E abaixaram o rosto, olhando para o chão. E eles então falaram para ela: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Jesus estando ainda na Galileia junto com os discípulos, com aquelas mulheres. Ele então advertiu, aleluia, que ele iria ressuscitar no 3º dia. Aleluia, glória a Deus. E os anjos ali então lembraram elas das palavras de Jesus. Aleluia, Jesus está vivo, não procura ele entre os mortos. Você não vai encontrar Jesus entre os mortos. Procura Jesus entre os vivos. Aquele que está vivo está no templo adorando, orando, jejuando. Aleluia. Aquele que está vivo está no templo orando, jejuando. Aleluia. Consagrando a sua vida ao Senhor, se santificando, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Busque Jesus entre os vivos. Aleluia. Glória a Deus. E em Mateus, o Senhor fala sobre a ansiedade da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por que você está ansioso com o amanhã? O amanhã não te pertence, pertence ao Senhor. Jesus, ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Ele está vivo. Você crê que ele está vivo? Então não se preocupe. Porque essa ansiedade, aleluia, pelo amanhã, o amanhã não te pertence. Jesus está vivo e ele já está no seu amanhã. Ele está com você hoje. Então viva o dia de hoje com alegria, com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Busque o Senhor hoje. Deixe o amanhã
O amanhã trará o seu mal, você busca o Senhor amanhã. E amanhã ele está vivo com você, hoje ele está vivo com você amanhã. Aleluia, ele está vivo com você todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Por isso toda ansiedade saia, acalma-te, tranquiliza e viva o dia de hoje com o Senhor, porque ele está vivo hoje com você. E amanhã é outro dia e ele está vivo também amanhã com você. Aleluia, Ramanai. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus, ele está vivo hoje, ele está vivo amanhã. Aleluia. E ele está vivo, aleluia, todos os dias, para todo sempre, para toda a eternidade. Ele vive, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo te ama.